TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus esteja acompanhando, abençoando ricamente a cada um dos irmãos que sempre nos acompanham aqui no programa, ouvindo os testemunhos, o compartilhar de todos os irmãos que vêm contar as suas experiências com Cristo e quão poderoso foi essa visitação do Espírito em suas vidas. Quando nós aceitamos o Senhor, somos batizados e a palavra dele começa a trabalhar no nosso coração. E esse é o objetivo, né? Que todos nós possamos ser testemunhas vivas de Cristo, possamos propagar essa verdade e falar a todos sobre a grande, maravilhosa operação do Senhor sobre cada um de nós, como o Senhor nos tira das trevas, nos coloca na luz, tira um coração duro, nos torna um coração manso, humilde, puro diante dele. E essa é a obra do Espírito dentro de nós, e só Deus pode entrar lá naquele ambiente do nosso coração, no íntimo do nosso ser, que só Ele tem acesso. Muitas vezes nós fazemos tantas coisas para tentar obter a paz, mas somente Jesus Cristo é que dá essa paz, dá essa satisfação para o homem. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Tamires German, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela é esposa do presbítero e nós estamos aqui numa reciclagem, né, de presbíteros que vêm compartilhar um pouquinho conosco, que vêm renovar as suas forças, recarregar as baterias, e nós a convidamos para que ela pudesse compartilhar um pouquinho da sua experiência, do seu testemunho de vida. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, irmã. Que Deus abençoe os irmãos e que o Senhor venha estar nos guardando neste programa. Então, para iniciarmos, nós queremos ouvir de ti, né? Como foi que você viveu com Deus, né? Essa experiência de receber Jesus no teu coração. Como era a tua vida antes de Cristo? Bom, irmã, na verdade, desde pequena, assim, a minha mãe sempre procurou algum caminho, né? Ela sempre procurava Jesus, porém a gente passou por várias denominações, né? Em que ela achava que ela estava no caminho certo e ela sempre me levava, né? Ela fazia o papel dela de mãe de levar a filha, né? Só que no engano que ela tinha, a gente acabou passando por várias denominações, assim. Então, foi uma experiência para mim que teve alguns lugares, assim, que eu fiquei com traumas, né? E isso o Senhor me revelou mais tarde, né? Eu era criança, assim, acho que eu tinha... Desde 8 anos, por aí, ela já me levava. Então, eu conheci a Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu tinha 11 anos, né? Eu me lembro, assim, que eu fui há alguns anos, nessa época também eu me batizei, acredito que com 12 ou 13 anos. E como eu era muito nova, eu me lembro que eu gostava, mas o Senhor ainda não trabalhava assim em mim, né? Eu era muito nova. Só que depois eu saí, né? Eu fui pro mundo, mas ela permaneceu, né? Nesse período, assim, saiu porque não teve aquele contato vivo com Cristo, não foi o momento. Sim, eu não tive experiência, assim, com o Senhor, sabe? E daí eu fui pro mundo, comecei a crescer na adolescência, né? Então eu fazia o que os adolescentes do mundo faziam, né? E eu sempre fui muito rebelde, então eu fui achar que eu estava aproveitando a vida no mundo, né? E igreja para mim, não, mãe, eu não quero. Quando eu ficar mais velha, eu vou para a igreja, porque a gente tem um engano, né? Que igreja é coisa de... Depois que tu aproveita a tua vida, tu vai para a igreja, né? Eu tinha uma ideia que só velho ia na igreja, então eu não queria ir para a igreja. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Então eu fiquei no mundo até os meus... No meio do caminho, na verdade, agora que eu me lembrei, no meio do caminho eu engravidei, com 17 anos. Ali já era um arranjo do Senhor, né? Porque quando todo mundo descobriu, assim, foi, né, muito difícil. E
eu retornei e eu me lembro que eu não me cuidei, não fiz nada na gestação e eu tinha feito um propósito com o Senhor, né? Falei que se ela nascesse perfeita, eu iria apresentar ela e na igreja ia seguir na igreja, né? O Senhor honrou a parte dele, né? Mas eu não. Ela nasceu, eu apresentei, congreguei mais umas 2, 3 reuniões e sumi de novo, né? Voltei pro mundo a fazer o que a gente conhece, né? Tudo de ruim, eu voltei pro mundo. E foi assim que aconteceu, até eu conhecer o Leonardo. Como foi esse momento da volta? Como Deus operou no teu coração para capturar o teu coração para se voltar para Ele? Na verdade foi assim. Daí eu conheci o Leonardo, né? O Leonardo bem mundano também, os dois bem mundanos, se conhecemos numa festa. E naquela confusão toda, vamos casar, não vamos, fomos casar. Irmãos, daí sim começou o verdadeiro arranjo, né? Porque logo que as pessoas casam é a lua de mel. E a gente foi totalmente ao contrário, né? Daí nós não morávamos junto ainda, a gente estava junto, mas a gente ficava na casa dos meus pais e na casa dos pais dele. Aí o Senhor arrumou um arranjo na vida dele, né? Que deu uma martelada daquelas quando o Senhor nos chama, né? E ele ficou bem perdido, assim, e ele era muito incrédulo. Mas eu sempre tinha na minha cabeça que se um dia fosse para mim frequentar, eu voltaria para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Por tudo que eu tinha visto já no passado, eu sabia que Jesus estava ali, né? Eu tinha essa consciência. Entendia que ali tinha algo de Deus naquele lugar. Eu acreditava que Deus estava ali, por tudo que já tinha acontecido, né? E ele foi para outro lugar, assim, tentou outros lugares, e eu me endureci. A gente brigou bastante, até que ele aceitou, né? Que a minha mãe compartilhasse com ele, porque... eu e ele, assim, a gente era muito mundano, então a minha mãe orava o tempo todo, né? Porque ela começou a se apavorar, assim, com as coisas que ela via, né? E ela orava muito, o Senhor honrou as orações dela, né? Porque daí ela começou a compartilhar com ele começou a aceitar, só que no meu coração ainda tava... Eu ainda tava assim, não sabia se queria ou não, né? Mas vendo a situação dele e também me afetava, vamos tentar, né? Daí foi assim que a gente retornou, né? Daí começamos com um grupo familiar em casa, para os irmãos poderem apacentar que os primeiros grupos familiares era só por Deus, né, irmã? Porque era eu rebelada, ele, então a gente brigava o tempo todo no grupo familiar. Durante o grupo familiar você discutia? Durante o grupo familiar. Eu chorava o grupo familiar todo e ele brabo, né? Esses dias até o Vaso que liderou lá falou assim, nossa, a esposa dele falou, eu pensei que ia dar um grupo familiar, a gente nunca mais ia voltar, porque eu nunca vi um homem tão bravo na minha vida. E era o Leonardo, né? E foi uma época, assim, que foi bem difícil, né? Porque eu não entendia, assim, o porquê que agora eu não queria mais ficar casada, né? E eu não entendia o porquê que o Senhor queria que eu continuasse. E as irmãs ministrando para mim do casamento, né, que eu deveria permanecer, que eu deveria orar, que o Senhor estava fazendo uma obra na nossa vida e eu não entendia. Eu me lembro que eu pedia para ela, então tu me mostra na Bíblia aonde está escrito que eu tenho que ficar casada com ele, né? Irmã rebelde, assim, ao extremo, sabe? E eu chorava. E o Senhor foi começando a fazer uma obra, assim, demorou bastante tempo, sabe? Até que ele se rendeu primeiro. Eu ainda fiquei endurecida. Né? Fiquei endurecida por não aceitar o passado dele. Daí eu não aceitava que ele queria agora ser outra coisa, queria agora passar e falar assim, não, mas agora tu quer ser santo por tudo que tu fez, né? Eu ainda não aceitava que depois que ele se batizou, Jesus apagou toda a vida dele de pecados, né? Que ele era uma nova criatura e eu não conseguia enxergar isso. Então o Senhor trabalhou bastante na minha vida, né? E eu me lembro que uma vez porque eu tive 2 terapeutas, né? Porque uma não aguentou e me passou para outra. E ela falava assim, irmã, tudo que tu vê nele assim, que tu não tá suportando, é Deus te mostrando que tu é igual. Irmã, eu me lembro que eu me levantei e fui embora. Eu falei, não,
eu não sou igual, né? Que a gente tenha um engano, que a gente acha que é demais, que ele não me merece, que eu sou muito boa. Então o Senhor teve que me quebrar, bem quebrado, né? E ele sabia certinho o marido que tinha que me colocar junto, né? Então até eu aceitar que o Leonardo era o melhor para mim e era o que Deus queria, eu apanhei bastante. Apanhei bastante, assim, do Senhor. De vez em quando a gente se rebela ainda, né? Mas aí o Senhor... É a justiça própria, né? Que se levanta dentro de nós. Sim, a justiça própria. E carência. Porque quando a gente... sempre quis casar, né? A gente almeja ter uma família, casar. Só que a gente... como é que eu vou te dizer? A gente imagina um marido que vai suprir as minhas necessidades, né? Sim, então eu queria um marido que fosse carinhoso, um marido que me desse o que eu queria, um marido que lembrasse de todas as datas, né? Eu queria assim, e o Senhor me mandou totalmente ao contrário, né? Porque, na verdade, a minha falta era falta de Cristo, não era falta de coisas naturais, né? E a partir do momento que Cristo me suprisse, nada mais ia me fazer falta, né? Então, até aprender isso foi difícil, né? As guerras vêm as contendas, então era um batendo de frente com o outro. Até a gente entender que não, né? Não é assim, alguém tem que ceder. Alguém tem que entrar na posição por outro entrar também, né? E eu acredito que ele entrou antes de mim. Eu sempre fui mais, assim, endurecida com questão de tudo, assim. Então, deu trabalho no apacentamento. Dei trabalho no apacentamento. Os irmãos, assim, suaram. Eu me lembro, assim, que era tão forte nos primeiros momentos, que toda vez que eu assistia, assim, uma ministração que falava de família, de esposa, eu passava mal a ministração toda, assim. Teve uma que eu passei no banheiro o seminário todo, assim. E eu vi, assim, o Senhor estava limpando, né? Porque isso vem da nossa criação, né? Eu sempre fui criada com o meu pai me dizendo, né? Ah, não, mas filha minha, marido não manda, né? Então, essas fortalezas vão ficando na nossa mente, né? E a gente vai ficando rebelde. Então, quando vem algo novo, né? Que quando me deram o livro Esposa em Modelação, ser submissa, eu fiquei pensando, não, mas o que ele está pensando quando ele escreveu esse livro, né? Eu falei, não, isso aqui não existe, né? Do tempo do EPA, eu falei, sabe? Então, até o Senhor trabalhar no nosso coração e nos dar o convencimento é através das provas, né? Que Ele te mostra que ou tu te humilha, ou se tu ficar endurecido, tu vai ficar apanhando até tu entrar na posição. E foi assim comigo, eu tive que apanhar, até agora começar a entrar na posição, porque a gente ainda, né, vai para os dois lados. Isso é uma obra que Deus, como a gente tirar uma panela assim, que tá bem suja, né? Aquilo fica um tempo esfregando, né? Até, ou sujeiras, coisas que estão encrostadas, né? E no nosso coração é assim também, né? Tantas fortalezas que a gente tem, tantas coisas que até renovar o pensamento e tudo isso tem que ter muita palavra, né? Muito... encher o nosso coração da água, que é a palavra que limpa o nosso coração dessas coisas, né? Sim, é. E eu assistia muito Cura Interior, Esposa em Modelação, eu lia ali bastante, né? E quando... eu sempre lia mais as necessidades da mulher, né? Daí eu ficava, não, mas tá escrito aqui, essa é a minha necessidade, essa eu preciso disso, né? E daí ele mostrava, então tu também lê a necessidade do homem, né? E foi isso, era meu coração, assim, a minha mente era totalmente suja. Era algo que eu não conseguia enxergar aquilo como vindo de Cristo, né? Eu achava que quando eu me submetesse, eu estaria me submetendo a homens, né? Que a gente acha que submissão é ser escrava de alguém, e submissão não é isso, né? Submissão é estar abaixo de uma missão, né? De estar orando pelo marido, na verdade, eu agora como dona de casa e mãe, né, tá auxiliando também, porque isso foi uma obra na minha vida, né? Eu sempre trabalhei, sempre achava que mandava em mim, tinha as minhas coisas, né? E a partir do momento que Deus te mostra que Ele tem um plano que tu seja esposa e mãe, né?
tu te acha meio inútil, assim, né? Ah, mas eu só faço isso, né? Eu queria ter outras coisas para fazer, mas o Senhor mostra que Ele te quer ali, né? Que é ali que tu vai render frutos. Então foi bem difícil, assim, mas o Senhor me venceu, né? O Senhor sempre vence a gente. Vence. De um jeito ou de outro, Ele sempre vence. Como foi que isso foi trabalhando no teu coração? Porque é um mistério. A gente vem totalmente errado, né, para a igreja, e de repente a gente começa a ouvir a palavra. Como você sentiu, assim, que Deus foi trocando esses pensamentos que tu tinha fixo, né? Essas ideias sobre tudo, enfim, porque a gente vem para a igreja, Deus trabalha o casamento, finanças, a nossa própria identidade, como a gente se enxerga, Deus muda também, né? Então, como que você vê, assim, que Deus foi trocando? Porque às vezes as pessoas veem, assim, e acham, assim, tudo muito difícil, e é difícil absorver as novidades do Senhor, né? Como foi para ti? Na verdade, irmã, eu notei, assim, sentimentos que eu tinha, eu comecei a notar que quando vinha uma circunstância, né, uma prova, eu já não agia mais daquele jeito. Então é uma obra em mistério, né? Através das tribulações, o Senhor vai trabalhando no nosso coração, né? Então eu me lembro que eu era muito irada e muito ciumenta. Muito, muito. E começou a vir circunstâncias assim que eu... Não, mas não é eu que estou agindo assim, né? Porque naturalmente eu não agiria assim por mim mesma, né? Então tu vê que o Senhor começa a trocar dentro do teu coração, começa a te dar paz, começa a te dar tranquilidade, tu já não age mais daquele jeito que tu agiria. Então é uma obra que eu não sei te explicar, mas eu sei que o Senhor começa a trocar dentro do nosso coração e do nosso pensamento, né? A nossa mente vai começando a ser renovada, né? E a gente começa a ver as atitudes do velho homem. Então hoje eu me lembro assim de coisas que eu fiz e eu... Nossa, não era eu, né? Aí tu vê certinho que tu vivia num engano, totalmente cega, né? Porque quando tá na situação, tu tá cega. E tu acha que tu tá certo, mas... Aí tu vê, né? Quantas vezes eu dei legalidade para espíritos ruins tá fluindo através da minha vida, né? E o Senhor me guardou porque eu era muito explosiva, assim, muito braba. E Ele também era. Então, o Senhor guardou as nossas vidas, né? Porque a gente vê tanta coisa que acontece, né? E se o Senhor não guardar a gente... Então o Senhor teve muita misericórdia da minha vida, assim, e foi assim que aconteceu. É uma obra em mistério. Eu sei que Ele vai trocando sentimentos, vai... Sinto esperar quando tu vê, tu tá agindo de outra maneira naquela situação. De vez em quando tu passa por situações iguais. Aí tu lembra, nossa, mas antigamente eu não agiria assim. Então a gente vê que é Cristo que começa a agir através da gente. Meu Deus. E como foi a novidade que Deus trouxe para a vida de vocês, que agora vocês então assumiram, né? O irmão assumiu a liderança na cidade, na igreja de Porto Alegre. Então, vendo a história, nunca talvez que você imaginaria que Deus te colocaria assim para auxiliar o marido para liderar a igreja, né? Sim, logo que, acho que deve fazer quase 2 anos, logo quando ele ficou sabendo, assim, né? Para mim eu fiquei bem impactada, porque a igreja de Porto Alegre, os irmãos são mais antigos, né? E eu me olhei assim, nova, né? E eu, Senhor, mas eu não vou conseguir, né? Eu não tenho capacidade para isso, nem ele, né? Como é que vai ser agora a gente com esse povo todo, né? A responsabilidade toda nossa, né? E o Senhor me ministrava dentro de mim que Ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos, né? E tem sido, né? E eu notei, assim, que logo que Ele foi ungido, parece que vem vem uma graça, uma unção diferente, né? E eu me lembro que daí logo quando Ele começou a fazer os cultos, os irmãos falavam, nossa, mas Ele já é outro, né? E eu pedi assim, Senhor, me faça enxergar que Ele já é outro, né? E eu sempre quieto orando, né? Pedindo, porque daí é o teu marido e o teu presbítero, né? E para te conseguir separar as coisas, tem que ser com bastante oração, porque tu não pode confundir as coisas, né? Então, tem uma autoridade espiritual, uma autoridade natural que é a mesma pessoa, né? Então, tu não tem para quem te queixar, tu tem que dobrar o teu joelho e te queixar para Deus, né? Com as tuas necessidades, tudo que tu tá precisando, porque tem atritos, né? Sempre vai ter, em casamento vai ter atrito.
Só que antes eu tinha alguém que eu pudesse compartilhar. Hoje eu tenho que compartilhar com Cristo, né? Porque Ele, como autoridade espiritual natural, só Cristo para me ajudar, né? E foi até hoje, assim, é recente ainda. Eu acho muito recente, sabe? Então a gente tem aprendido, assim, dia a dia, como fazer as coisas, tô sempre orando, né? Mas o Senhor fez uma obra na nossa vida. Se eu pensar no primeiro grupo familiar, nossa, só tinha que estar gravado para mostrar, porque é só Jesus mesmo. A gente tem que ter fé, né? Porque é como diz na palavra do Senhor. Até foi compartilhado bastante sobre a luz e a transformação que Deus faz na nossa vida. Que a mulher adúltera, por exemplo, né? Lá de João 8. Todos olharam para ela como uma mulher pecadora, mas Jesus investiu nela, ela se tornou uma grande evangelista, né? Uma pessoa que auxiliou. Então, momentaneamente, os fatos sobre a nossa vida é totalmente o contrário, mas Deus sabe que futuramente, depois daquele vaso ser limpo, trabalhado, lapidado pela palavra, vai ser muito útil na obra do Senhor. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E isso nos dá até mais paz e nos dá capacidade quando a gente vai auxiliar depois os outros. Porque daí a gente lembra da nossa experiência, né? Como a gente foi tratado, como a gente também trabalhou na vida dos outros, para a gente ter paciência com aqueles que estão chegando, né? Então, Deus, Ele sabe trabalhar na vida de todos nós de uma maneira tão especial e a gente vê que Ele está no controle de tudo, né? Então, agradeço aqui a tua presença de vir compartilhar conosco e que Deus abençoe grandemente lá na obra em Porto Alegre e também na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde. Janela do Céu.